proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Boas-vindas ao desembargador Rebouças, retorna de férias, ao juiz Roberto Guedes, que está substituindo o desembargador Glauber Rego. Durante as férias dele, vem 2 sessões. Existe também boas-vindas ao nosso oficial de justiça, Galotti, que retorna aí depois de um período de licença médica. Teve aí umas conturbações, mas graças a Deus está sã e salvo. A desembargadora Lourdes comunica que precisará se ausentar às 10 horas para viagem de trabalho pelo TRE. O desembargador Delermando está participando por videoconferência. Iniciando a sessão de julgamento, o processo número 1, retirado de pauta, o advogado pediu desistência, a relatora pediu para retirar de pauta e apreciar o pedido de desistência. O número 2, embargos infringentes, o revisor, desembargador Saraiva, é o relator, o revisor não se encontra, aliás, o revisor, desembargador Saraiva, o relator, desembargador Vivaldo. O julgamento será adiado para a próxima sessão. O número 3, revisão criminal 081 52 71 47, de relatoria do desembargador Cornélio. Está inscrito o doutor Micael Borges Figueiredo. Doutor Micael, o voto do relator é pela procedência parcial da pretensão. Eu vou ler o que o relator atende e Vossa Excelência falará pelo que não foi atendido. Bom dia, Excelência. Então, o relator, considerando que os elementos de prova já foram analisados em recurso de apelação, não se prestando à presente ação como sucedendo recursal, não é admissível a procedência do requerimento revisional no tocante ao pleito de incidência da participação de menor importância. Então, ele não acolhe o de menor importância, todavia, cabendo reconhecimento de que o édito condenatório é contrário ao texto expresso no artigo 65.1 do Código Penal, em consonância com o artigo 621, primeiro do Código de Processo Penal. Merece parcial procedência do requerimento revisional, tão somente para aplicação da atenuante referente à menoridade relativa, a ser considerada na segunda fase. Em função disso aí, ele refaz o cálculo da dosimetria da pena e conclui pela procedência parcial para aplicar 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 84 dias multas. Esse é o pleito, o voto do relator pela procedência parcial nesses termos. Se Vossa Excelência quiser discutir, o que ele não atendeu é a questão da participação de menor importância. Excelência, só uma confirmação, o regime inicial foi semiaberto, isso? Não, fechado. O regime inicial fechado, semiaberto, perfeito. Semiaberto. Para mim tem mudado, porque é 8 anos. Pronto, sendo o regime inicial semiaberto, Semiaberto. Dispensa a ostentação e agradeço muito. Agradecemos julgamento procedência parcial à unanimidade. Número 4, revisão criminal 081 21 92 60. Marcos Antônio Lopes, Ministério Público, relator, desembargador Ricardo Procópio. Em mesa, presidente. Neste processo, o voto do relator é pela procedência do pedido, procedência parcial ou total do desembargador Ricardo. Vou olhar.
parcialmente procedente. A revisão criminal, vou esclarecer os pontos e Vossa Excelência decide. O prazo eu já trouxe. Eu tenho outro de prazo, mas é um que eu estou... Considerando as circunstâncias judiciais negativas, a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, aplicando a técnica de individualização anteriormente exposta, considero devida a modificação da sentença nesse ponto para majorar a pena base em 1/6 do mínimo da pena para cada um dos 3 vetores negativados. Se Vossa Excelência permite, presidente, para facilitar, eu estou acolhendo os pleitos nas 2 últimas fases da dosimetria, não na primeira, que resume-se a isso. Tá, então, o relator esclarece porque o julgamento é parcialmente procedente, Vossa Excelência decide e... Porque, na verdade, é suscitada a questão dos motivos, quando, na verdade, não foi só pesado desfavoravelmente a circunstância dos motivos do crime, o vetor dos motivos do crime. Isso. Eu acho que eu vou usar só para esclarecer só um pontinho pequeno, doutor. Na primeira fase, Isso, bem mudei breve só mesmo. a fração. Isso, exatamente. Foi acolhido o pedido para aplicar a fração de 1/6. Perfeito, doutor. Muito obrigado, doutor Ricardo Procópio. Obrigado, doutor Desculpa, Ibanez. presidente, só para tentar Tá, abreviar. então, não fará a sustentação? Não. O doutor Ricardo já supriu tudo Tá. que... Agradecemos, julgamento também procedente parcialmente, à Agradecemos, unanimidade. bom trabalho. Número 5, representação criminal, notificação criminal 081 092990. Ministério Público, José Charles Firmiano da Silva. Relator do desembargador Ricardo Procópio. Tem sustentação neste? Tem. Doutor Paulo César Ferreira está inscrito. Aqui também, presidente. E na tribuna presente. Permite, presidente? Sim. Aqui também, julgando parcialmente. O dispositivo é julgando parcialmente procedente, eu estou apenas acolhendo o pedido de afastar a perda dos proventos da aposentadoria. Certo. Obrigado, excelência. Vou sustentar. Tá. Pode iniciar, doutor. Presidente desta corte, doutor Ibanez, em nome de quem gostaria de saudar os demais desembargadores, representante da Procuradoria, servidores, colegas advogados, demais presentes. Muito embora o acolhimento parcial, já esposado aqui por Vossa Excelência, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Gostaria de insistir em relação ao pedido de perda de graduação por parte do Ministério Público de uma forma bem objetiva. Primeiro, não adentrarei no mérito da ação penal. A ação penal foi instruída pela Auditoria Militar há mais de 10 anos, policial que ingressou na Polícia Militar no dia 10 de agosto de 2001, foi condenado com a pena aplicada e executada. Na esfera administrativa, não perdeu a sua graduação. E na peça da representação do Ministério Público, está claro, o Ministério Público requereu a perda da função à época do dispositivo da sentença e a perda da função não foi acolhida. Enfatiza ainda o Ministério Público que o pedido não foi acolhido em razão do mesmo à época já está reformado. Mas, na verdade, nenhum policial perdeu a sua graduação. À época, vários policiais foram julgados e, como forma de justiça, tiveram as suas penas, mas não perderam a graduação. Não perderam a graduação na esfera administrativa.
tive a oportunidade, inclusive, de patrocinar a defesa de vários policiais militares. Policiais militares, e aqui todos nós sabemos que tem outros processos, muito embora não exista conexão, policiais militares que já foram promovidos, vários, ao longo desse lapso temporal, policiais militares que continuam nas ruas prestando um bom serviço à sociedade e agora são surpreendidos com a representação do Ministério Público. E eu gostaria de enfatizar alguns pontos. Primeiro, a representação ela é fundamentada no julgado do recurso extraordinário com agravo, tema 1.200 repercussão geral, mas que foi julgado em 2023. E nós sabemos que um princípio que eu entendo sagrado, o da irretroatividade. O fato, a sentença, o trânsito em julgado é com data anterior, data pretérita ao julgado da repercussão geral. E nós vamos aplicar a perda da função baseado no fundamento de uma repercussão geral de 2023. Outro ponto importante. A pena acessória está sendo maior que a pena principal quando se perde a função, quando se perde a graduação depois de uma condenação. São policiais militares que, à época, a operação midiática, foram condenados, pagaram pela condenação, mas agora, com um lapso temporal bem acentuado, perder a sua graduação. Eu já sabia que era pacífico aqui a questão de não perder os proventos, mas, neste momento, de uma forma bem objetiva, eu gostaria que, em nome não só do defendente, mas em nome da família Polícia Militar, Vossas Excelências analisassem com o zelo que sempre tiveram nesta corte, porque seria acabar com a dignidade humana, acabar com a vida de um cidadão, este inclusive já reformado, interditado com a perda da função, de uma operação com data pretérita de mais de 10 anos, através de uma representação do Ministério Público baseada em um julgado de 2023, ou seja, ferindo a irretroatividade. Então, nós pugnamos pela improcedência do pedido na presente representação. Muito obrigado. Desembargador Cláudio, como vota neste processo? Senhor presidente, o 5, não é? O 5. Eu estou acompanhando o relator. É porque, em tese, senhor presidente, eu acho que nós deveríamos ouvir a defesa nas revisões criminais, nos processos criminais de maneira geral, porque muitas vezes algumas nuances, alguns aspectos são ressaltados da tribuna e modificam os votos, não é? Total ou parcialmente. Eu acho importante que haja, a não ser realmente que haja concordância com relação ao voto que está, o voto do relator que está posto. Ou seja, durante o julgamento, durante a defesa oral, é possível modificar o voto, inclusive o próprio relator, como está acontecendo comigo hoje aqui, com um processo que eu retirei de mesa a semana passada, relativamente à questão da perda da praça. Então, o pedido se cingindo e sendo atendido pelo relator, eu acho que mesmo assim os demais deveriam ser consultados a respeito, diferentemente dos processos cíveis, como procedemos na Câmara. Era só uma consideração em tese. O tribunal, por a unanimidade, julgou parcialmente procedente a representação nos termos do voto do relator. Número 6, revisão criminal 081 51 18 14. Salatiel Soares
Pereira da Silva, Ministério Público. O relator é o Dr. Luiz Alberto. A inscrição do Dr. Manuel Fernandes Braga, que não se encontra presente, nem por videoconferência. Processo julgado de forma virtual. Número 7, revisão criminal 081 49 94 31. José Macena de Lima e Ministério Público. Relator do desembargador Amauri. Este tem pedido de vista do desembargador Cláudio. Desembargador, tem o voto lançado, o voto visto do desembargador Cláudio, parcialmente divergente do relator. Os demais. Senhor presidente, esse voto eu ousei divergir parcialmente do relator, porque realmente, como foi exatamente levantado da tribuna aqui, nos chamou a atenção para esse aspecto, se trata de um assessor do vereador. E essa questão foi considerada como se o réu ele tivesse poder de gerência. Na realidade, ele era gerenciado. Então, a circunstância da culpabilidade exagerada na primeira fase é que eu estou atendendo conforme pedido. Então, afasto, portanto, a valoração negativa do vetor culpabilidade, redimensionando a pena definitiva da reunião para 3 anos de reclusão e 15 dias, mantendo o regime inicial. Ou seja, o vereador, sim, ele teve essa culpabilidade exagerada na primeira fase, aumentando a pena base, mas ele não tinha nenhum poder de gerência, portanto, não podia estar em curso nesse aumento inicial. Com as considerações, esse voto está disponibilizado desde a semana passada e, no mais, eu acompanho o relator. Temos divergências de desembargador Saraiva e desembargador Amilcar e divergência parcial do desembargador Cláudio. Por maioria, o tribunal decide julgar parcialmente procedente a representação criminal conforme o voto do relator. O número 8, representação criminal 081 08 58 88, Ministério Público e Gutenberg Fernandes de Freitas. Na sessão passada, o tribunal rejeitou a preliminar de conexão e as prejudiciais de pressão. No mérito, após o voto divergente, o desembargador Saraiva Sobrinho, pela improcedência da representação para a perda da graduação de praça, o julgamento foi suspenso a fim de possibilitar ao relator melhor análise dos fundamentos apresentados. O desembargador Cláudio é o relator. Já se lançou o voto, fez alguma alteração, desembargador? Não, eu realmente alterei entendimento e estou acompanhando aí o entendimento do desembargador Saraiva exposto à sessão anterior pela improcedência do pedido, em face da desproporcionalidade e não razoabilidade. Então, todos os demais votos lançados são concordando com o relator nesta alteração feita pelo desembargador Cláudio, correto? Se for, o julgamento é pela improcedência da representação à unanimidade. Número 9, embargo infringente de nulidade 0800 228 70. Marcos Rodrigues Barbalho, segundo, e Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, relator do Dr. Luiz Alberto. E neste também há o pedido de vista do desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu acho que neste caso nós não podemos ter o doutor Luiz Alberto como relator, porque o voto ele é pessoalíssimo e foi já externado pelo desembargador Expedito. Acho que, inclusive, mesmo que o doutor Luiz Alberto queira modificar ou manter, nós não podemos ter 2 votos
da mesma cadeira. Então, ficaria com o relator desembargador Expedito, como consta aqui. Só essa retificação inicial é minha posição. Tá, mas na pauta está desembargador Expedito, a cadeira ocupada por doutor Luiz Alberto, mas o voto que está é o do Desembargador Expedito. É só... Hein? Certo, não, mas... É porque o processo fica vinculado ao gabinete. Como o gabinete hoje está ocupado pelo Dr. Luiz Alberto, por isso que no sistema o aparece sistema o nome de botou alguém. aqui Luiz O Alberto, voto é mas vai imutável. colocar. Eu estou concordando com o desembargador amigo e com Vossa Excelência, desembargador Ricardo. Absolutamente concordando. Eu estou dizendo apenas que o voto já foi proferido e está resolvido. Tá. Então nós temos... Eu quero ler o voto divergente, senhor presidente. Ah, sim. Pode fazê-lo. Porque até uma inovação aqui que eu estou trazendo, que nós discutimos isso aqui e também ouvimos a defesa a respeito, e eu estou aqui entendendo a partir do fim, que não havia o ânimo de homicídio, não havia o objeto de matar, porque foi realmente uma questão de menor volume, de menor intensidade, de menor ofensividade inicial. Então eu digo o seguinte, a controvérsia repousa na correta classificação jurídica da conduta imputada. Esse voto também está disponível desde a semana passada. Eu tive realmente que me ausentar por uns dias e a semana passada esse voto estava disponível no sistema. O Conselho de Sentença, embora tenha acolhido a tese acusatória, qualificando o delito como homicídio doloso, entende que o minucioso exame do conjunto probatório permite concluir pela configuração inequívoca da modalidade culposa do delito, especificamente na figura da culpa consciente, o que revela constrangimento ilegal sofrido pelo embargante desde o recebimento da denúncia, persistindo no equívoco na decisão da pronúncia e no próprio julgamento pelo Conselho de Sentença. Nesse contexto, considerando que o julgamento dos embargos infringentes de nulidade, a discussão se limita à matéria constante no voto vencido, entendo pela necessidade de se conceder habeas corpus de ofício em favor do órgão embargante pelos fundamentos adiante explicitados. Inicialmente, cumpre rememorar que, com base no princípio do amplo efeito devolutivo da matéria criminal em qualquer situação, assegurado pelo artigo 617 e 626 do Código de Processo Penal, é plenamente possível este tribunal, ainda que de ofício, analisar a matéria não ventilada nas razões recursais, especialmente quando disso depender a justa solução da causa e a efetividade da prestação jurisdicional. Ou seja, as causas de pedir normalmente não são as causas de decidir. Eventualmente não são as causas de decidir. O artigo 563, os artigos 563 e 564, inciso 1 do Código de Processo Penal, dizem que constitui nulidade absoluta a decisão que erroneamente qualifica a infração penal, influindo diretamente na competência e no rito procedimental a ser observado, especialmente quando se trata de julgamento pelo tribunal do júri, cuja competência é expressamente reservada para crimes dolosos contra a vida, conforme prevê os dispositivos constitucionais citados. No caso concreto, percebe-se nitidamente que o acusado não assumiu o resultado morte, tampouco desejou ou consentiu, mas, ao contrário, o evento decorreu de sua imprudência ao agir, apesar de prever que o resultado pudesse ocorrer na crença sincera, porém fundada, de que poderia evitá-lo. Tal comportamento caracteriza, no termo do artigo 18, inciso 2 do Código Penal, o instituto da culpa consciente e não do dolo eventual. Neste ponto, é oportuno destacar a relevância do laudo pericial, folhas tais, que demonstra claramente que a colisão ocorreu de forma lateral, quase tangencial, na parte frontal do veículo, na esquina do veículo, digamos assim, conduzido pelo embargante, fato que destoa do modus operandi típico das colisões dolosas, geralmente frontais e diretas. Ademais,
Tal lado indica velocidade compatível com o permitido na via, um pouco menos de 60 km, o que contraria frontalmente a assertiva da velocidade excessiva alegada como demonstrativa do dolo, isso na instrução do processo lá. Outro aspecto essencial é o depoimento testemunhal da senhora Giberlanda Yara Martins. Em análise mais aprofundada do testemunho mencionado, verifica-se que a referida testemunha não visualizou o exato momento da colisão, conforme salientado de forma clara e inequívoca, afirmando reiteradamente: não consegui visualizar. Como eu estava olhando para o lado oposto, não visualizei e foi muito rápido. Além disso, o depoimento da testemunha Carsten Carlos de Aquino e Silva, servidor público da STTU, também se revelou inconclusivo quanto ao ponto exato da colisão, tendo este asseverado apenas que observou o veículo do acusado transitando próximo ao meio-fio, sem, no entanto, confirmar a manobra deliberada para atingir o motorista. Salienta-se ainda que, conforme o vídeo constante dos autos, não há movimento brusco ou invasão deliberada do automóvel à calçada. Não houve essa situação. Esses elementos materiais, colhidos sob contraditório judicial, são tecnicamente decisivos para afastar o dolo direto ou eventual e, consequentemente, revelar não só a conclusão do júri, que se mostra manifestamente contrária à prova produzida nos autos, mas que o acusado sofreu constrangimento ilegal e sofre desde o momento da denúncia, quando o juiz poderia ter corrigido a classificação jurídica da conduta que ele foi imputada ante o evidente excesso do poder de acusar. Em conclusão, em rigorosa apreciação dos fatos expostos na instrução, evidencia-se que o intento do réu era realmente causar prejuízo material à vítima, abalroando a motocicleta, ou mesmo praticar agressão física, já que é possuído de violenta emoção pelo dano que causara ao veículo do seu pai, mais ainda por esta razão. Mas nunca assumiu a possibilidade de cometer homicídio doloso, não havendo suporte fático para enquadrar essa conduta no rigor do homicídio doloso, em se observando a aplicação da estrita legalidade no direito penal. Pelo contrário, a dinâmica dos fatos e as provas periciais aproxima-se ao máximo da figura da culpa consciente. O que eu quero dizer, senhores magistrados, desembargadores e desembargadoras, é que não se evidencia o propósito de matar por aquele dano que causou no retrovisor. Eu acho, extraindo do que eu li do processo detidamente, é que realmente um rapaz novo, cheio de hormônios, queria perseguir, vamos dizer, para dar uns tapas no cara que quebrou o retrovisor dele. Ou até causar um prejuízo à motocicleta. Mas daí a coincidência de esse fato ter acontecido, não colocando o carro por cima da motocicleta, mas sim trancando a motocicleta. Talvez até para descer e se agarrar com a vítima. O que me parece mais razoável nessas situações. E é o que está posto. Na hora que esses fatos vão ao tribunal do júri, o resultado é o mais imprevisível possível. Dada o aspecto leigo de quem julga. A aplicação da pena é o juiz, mas quem julga é o povo. Assim, havendo a indevida capitulação jurídica do fato desde o recebimento da denúncia, persistir no equívoco na decisão de pronúncia e no próprio julgamento pelo Conselho de Sentença, impõe-se a concessão do habeas corpus de ofício, medida excepcional que encontra respaldo no artigo 564, parágrafo 2º do Código Penal e artigo 5º, 38D da Constituição da República Federativa do Brasil, visando a assegurar a justa aplicação da lei penal. A fim de evitar condenação desproporcional ou injusta, garantindo assim o equilíbrio entre o direito de punir estatal e a justa apreciação da responsabilidade subjetiva do acusado. Ante o exposto, divergindo do eminente relator, voto pela concessão de ofício da ordem de habeas corpus em favor do réu para determinar a nulidade absoluta da decisão que recebeu a denúncia da decisão da pronúncia e do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, ordenando-se a imediata remessa
dos autos a juízo competente para a complementação da instrução sob esta nova ordem, se houver necessidade, com o julgamento da conduta como delito culposo na vara competente. Consequentemente, julgo prejudicados os presentes embargos infringentes de nulidade. E é como voto, senhor presidente. Eu esclareço, senhores, que, como normalmente eu faço, eu não poderia sair daqui desta sessão, como anunciei da vez passada, absolutamente sem expor o voto, como eu acredito que ocorra com todos os colegas. O melhor entendimento meu, para mim, é este que eu expus, e é como voto, senhor presidente. Então, nós temos apenas aqui que esclarecer um ponto. O voto, há divergências consideráveis aqui, mas vamos ver se todas na mesma direção. O voto do desembargador Cláudio, que acabou de ler, considera que o crime é homicídio doloso, é culposo e concede o habeas corpus. Não, ele não acolhe os embargos, ele considera prejudicado, mas concede o habeas corpus para corrigir lá. Aqui eu tenho o voto, por exemplo, do desembargador Glauber, que também diverge, e dar provimento ao recurso de modo que prevaleça o voto vencido e que o embargante seja submetido a novo julgamento. Então, ele manda a novo julgamento. Senhor presidente, eu faria uma ponderação a Vossa Excelência. Já que o expedito não pode voltar e poderia até modificar o entendimento dele, já há um voto resolvido contra o réu. No caso do desembargador Glauber e dos outros desembargadores que estão ausentes, eu sugeriria a Vossa Excelência deixar para que, a partir do conhecimento deste voto de agora, que, por exemplo, o desembargador Glauber pudesse colocar. Perfeitamente. Não é? Porque, inclusive, eu conversei com ele sobre esse ponto de vista, porque ele julgou esse processo na Câmara Criminal e ele se mostrou sensível a esta situação nova. Não é, desembargador Amaury? Já fizemos isso de outras vezes. Já. Perfeito, porque... Não, é não. Não, porque tá ele mandando pode... para outro júri. Mandando para outro júri. Ele manda para outro júri. O doloso. O voto dele é mandando para outro júri. Acho que faz sentido adiar esse julgamento para debater, porque nós temos considerado divergência e os outros votos não foram inscritos para saber se a divergência coincide com a do desembargador Cláudio ou com a do desembargador Glauber. São os dois pontos, as divergências são bem representativas, bem entre si há divergências. Eu, por exemplo, senhor presidente, assinalei divergir do relator aderindo ao voto do desembargador Glauber, mas não fiz declaração de voto. Sua Excelência, o desembargador Cláudio Santos traz uma nova roupagem para a definição jurídica do fato, que reclama que nos debrucemos sobre o tema. Perfeito. Acho que é oportuna a suspensão. Então, o julgamento fica suspenso, continuará em uma sessão seguinte, quando o desembargador Glauber voltar de férias. Não na próxima sessão, porque ele ainda estará de férias. Porque também eu vou entrar de férias dia 31 e eu declino da minha presença no presente processo. Mas as razões do voto de Vossa Excelência já estão postas aqui. O que nós precisamos definir as divergências serão alinhadas com o voto do desembargador Cláudio ou com o desembargador Glauber. O desembargador Ricardo. Mas não está 8-6? Hein? 6-6? Está Então, 6-6. 7-6. E tem um relator faz 8. A maioria. Está 7-7. Mas aí as divergências tá diferente, então. As divergências são diferentes. Quer dizer, a votação está 7-7, empatada, é isso mas as divergências são diferentes. Então aqui no meu está errado, doutora Sandra está errada aqui a informação. O desembargador Ricardo. Está 7-6. Inclusive, inicialmente, eu tinha votado com o desembargador Glauber.
Mas dada a defesa e dado o reexame da matéria, eu estou com Vossa Excelência disso, trazendo uma outra roupagem que requer uma revisão de quem votou na terceira via, já que é o voto de Glauber. É isso que a gente está tentando aqui fazer. Isso não tem nenhum prejuízo, não é, senhor presidente? Ao contrário, é ampla então, defesa. Senhor Julgamento. presidente, só para... Viu, desembargador Cláudio, na hipótese que nós estamos aqui discutindo, o Supremo tem entendido que o doutor Luiz Alberto tem o direito, inclusive, de mudar o voto do desembargador que se aposentou. Mas o Supremo pode entrar no site, você vai ver isso. É isso. Interessante. Estou dizendo que o Supremo... Eu posso até não concordar, mas estou dizendo que o Supremo tem orientado. E eu tô para mim é uma novidade e eu tô achando isso muito bom. Não tô achando ruim, não. Tá, mas o que eu achei interessante, desembargador Cláudio, é a tese de Vossa Excelência para permitir que aqueles que também divergiram do relator examine a tese de Vossa Excelência, até para rejeitar, dizer que mantém a divergência dele. Na próxima sessão, quando o desembargador Glauber voltar das férias. Nos próximos. Tá. O número Tá a 10. votação aí, senhor presidente. Está 7-6 ou 6-6? Como é que está? Não, a votação está 8-6. 8-6, ok. É isso que eu tinha constatado. É porque meu painel eu não tinha atualizado. Atualizei. Permitido, se é permitido que o que substitui, que não tenha sido o relator original do processo, possa reverter o voto, então a nossa norma do nosso regimento, que fala que aquele que não assistiu a sustentação oral não poderia estar habilitado, então caiu por terra, né? Também, desembargador. Então você pode votar qualquer pessoa que, independentemente dos fatos, se ele tiver ou não assistido aos debates orais... Então, não cabe mais o argumento de não estou habilitado. Não estou habilitado. Todos teriam que votar. E na realidade, desembargador Amilcar, o que o pleno decide modificando o regimento, ele fica modificado automaticamente. Também o Supremo tem essa decisão. Não, eu não estou dizendo nada, não. Só estou dizendo porque com essa posição do Supremo, então, como nós tínhamos anteriormente decidido em várias oportunidades que aquele que não tinha participado do início do julgamento não estaria habilitado, não poderia votar, agora vai poder votar. Vai ter que votar. Peça vista, mas vai ter que votar. Peça vista vai ter que votar. Tá. Então, número 10 e número 11, os dois estão com pedido de vista ao desembargador Rebouças. O Ministério Público pede a palavra. Muito brevemente, presidente, senhores e senhoras embargadores, porque não foi, apesar do Ministério Público não foi parte autora nessas ações, e também não houve oportunidade para a manifestação do Ministério Público. Então, pode ser, né, se houver concordância de todos, a oportunidade, se fornecida a oportunidade para a manifestação da instituição nesse aspecto. É o 10? É o 10 e o 11. Os dois se situam na mesma, se constatam na mesmo contexto. E só ressaltar também a reclamação no STF acerca da temática, inclusive um dos pedidos iniciais foi de suspensão para que se aguardasse essa análise e a decisão do STF. Então, nesse caso, não sendo possível a oportunidade para a manifestação no processo, já gostaríamos de deixar registrado aqui esse pedido para suspender exatamente Não foi encaminhado ao pedido de suspensão, dado o risco de decisões dissonantes. Não foi encaminhado ao Ministério Público? Não houve essa oportunidade. Pelo menos foi o que nós identificamos aqui brevemente. Porque, pela legislação nova do mandato de segurança, tem que ser encaminhado para o Ministério Público. Agora, se o Ministério Público não oferecer parecer, a gente pode julgar. Isso. Não foi, porque foi indeferida a inicial, e o que nós temos aqui é um agravo interno. É um grave interno. Então, por isso que não foi ao Ministério Público. Mas apenas isso. Agradeço, presidente. O Vista está com o desembargador Rebouças. Juntei o voto vista acompanhando em ambos a relatora.
Exato. Juntado em ambos os processos o voto misto. Então, o que nós temos são 13 votos e nenhuma favoráveis com o relator e nenhuma divergência nos dois. Não, senhor presidente. Então, o desembargador Cláudio pode votar. Eu vou examinar e votar no sistema, já que não vai ter. Tá certo. Ok. Então, pelo menos, por enquanto, por maioria, se o voto do Vossa Excelência for concordando com o relator, a unanimidade. Porque a questão já foi apreciada no Supremo, né? O tema já foi apreciado, já foi discutido no Supremo. Tema 1254, né? Concluímos os julgamentos dos processos possíveis. Passamos à ordem administrativa. Na ordem administrativa temos apenas 2 processos. O primeiro é a minuta de resolução, que dispõe sobre a reunião temporária dos serviços extrajudiciais de Lagoa de Velhos, transferindo para o cartório único de Rui Barbosa. Inicialmente isso aqui é a proposta da desembargadora Sandra, corregedora, que vem conforme a sugestão do juiz da comarca de São Tomé. Inicialmente nós debatemos ontem porque Rui Barbosa está mais distante de Lagoa de Velho do que Barcelona, mas a serventia estava sob a responsabilidade de Barcelona e a titular não aceitou. Sim. E aí só ficou Rui Barbosa que aceitou. Então, a informação para mim veio faltando essa peça. Barcelona não aceita, que é mais perto de Lagoa de Velho, mas não aceitou, está devolvendo. E aí a proposta da desembargadora Sandra é transferir para Rui Barbosa, no que estou de acordo, e pergunto. Mais capacitado intelectualmente, né? Rui Barbosa. Deve ser, né? Bem mais. Todos de acordo, então, com a resolução aprovada. Temos uma minuta de projeto de lei que altera as leis 11.038 de 21 e 11.304 de 22. Isso aqui se refere a algumas pequenas modificações que eu tomei a iniciativa de propor para que diz respeito à regulamentação do fundo dos cartórios extrajudiciais, aquele de recomposição de rendas, etc. Então, a gente fez algumas correções aqui, ligeiras modificações para normatizar isso aí. Todos de acordo? De acordo. Tem aquela questão da gratificação do coordenador do gabinete que está pendente de normatização. Então, eu registraria e lembraria a Vossa Excelência que acho uma providência necessária, talvez por incluir aí. Vamos conversar, então. Eu vou examinar os detalhes para a gente também. Falei com o doutor Bruno a respeito e eu levantei essa matéria desde o ano passado, mas tá esperando aí pelo CNJ. Mas antes, a gente pode ver também. Então, aprovado o projeto de lei, à unanimidade. Bom, indicações e propostas. Temos congratulações pelo natalício do desembargador Oswaldo Cruz, ocorrido dia 14. E ainda natalício também da servidora Andréa Ramos, secretária de Comunicação Social, que será no dia 21, sexta-feira. Todos de acordo? De acordo, senhor. Nós temos a inspeção, correção de CNJ prevista para a próxima semana, a partir da segunda-feira. O corregedor, o ministro Mário Campbell, comunicou que só poderá chegar para a solenidade de abertura às 14 horas. Os trabalhos poderão iniciar às 9, conforme a agenda, mas a sessão solene de abertura dos trabalhos ocorrerá às 14 horas. E aí o convite foi encaminhado aos gabinetes e agora presencialmente, quem quiser se fazer presente na sessão de abertura, com a presença do ministro,
já está convidado ou convocado. Vai ser aqui no plenário? Aqui no plenário, a sessão de abertura aqui no plenário, mas eles têm as salas de trabalho que também já estão reservadas para os Eu servidores. acho até que, por uma questão de atenção, então, eu mesmo vou comparecer. Bem, Então, excelência. É interessante que o tribunal todo esteja presente. Né? Por isso, o convite é feito das Foi duas formas. comunicado aos gabinetes através de quê? Eu não recebi ainda. Foram todos os gabinetes, foram os convites e foram o calendário de atendimento, Eu recebi agência e tudo agora mais. pela manhã. Você vê Tá. o calendário de atendimento? Eu recebi. Os atendimentos têm as salas, que são duas salas no prédio que estão reservadas para ele, para os servidores, uma sala de trabalho para os 28 servidores e a outra sala para as audiências de atendimento que os juízes auxiliares irão fazer com os computadores, com as informações. O que eles pedem nos gabinetes é que tenha pelo menos um servidor Eu que acho muito conheça importante que essas as coisas informações. também vão pelo WhatsApp. Você recebe imediatamente. Tá, pode Manda ser também. pelo e-mail. Então, teremos a abertura na segunda-feira e o encerramento na quarta-feira, dia 26. No encerramento, o ministro não estará presente e eu também não, porque haverá uma reunião em Santa Catarina com o ministro Mauro Campbell e todos os presidentes, o ministro Barroso e o ministro Herman Benjamin. E Vossa Excelência. E os outros presidentes E também. Vossa Excelência. Então, eu passo a presidência à desembargadora vice-presidente Berenice. A presidência para Vossa Excelência. Semana, né? Não, primeiro eu passo a presidência para Vossa Excelência para Ah, poder tá bom. requerer Eu minha pensava que era afastamento. Tá bem, receba a presidência e dou a palavra ao presidente. Então, peço autorização para me ausentar na próxima semana, a partir do dia 26, do dia 26 ao dia 29, para participar dessas reuniões. Eu em Santa defiro. Catarina. Todos. Também? Devolvo a palavra ou ainda tem? Não, só esse Tá pedido. bom, então devolvo a palavra ao presidente. Assumo a presidência e comunico também que o juiz Dr. Bruno irá, como juiz auxiliar da presidência, participar juntamente com os outros. A reunião é com a presidência e os juízes auxiliares da presidência. Teremos assuntos interessantes, entre os quais muitos deles em debate no momento e que são preocupantes para todos os tribunais. Por isso, eu irei, que eu só gosto de ir se for para resolver assuntos interessantes. Mas essa reunião me pareceu importante. Não tenho mais propostas ou sugestões. Embargador Amauri. Não tem, excelência. Embargador Cláudio. Também não tenho, Excelência. Sim. Embargador Rebouças. Sem proposição, presidente. Embargador Vivaldo. Sem proposição. Embargador Amilcar. Senhor presidente, apenas para informar que estivemos na sexta-feira em Brasília para participar de uma reunião com o diretor da escola a respeito da implantação da uso da inteligência artificial no judiciário e tendo em vista a nova resolução do CNJ sobre a matéria. Foi bem interessante a reunião, sobretudo a palestra da professora Ana Carla, da USP, fez algumas críticas à norma do CNJ, que mostra que algumas pessoas não atentaram, não têm um conhecimento profundo do que seja inteligência artificial. E, inclusive, sobre esse aspecto, a própria Microsoft está demonstrando interesse de participar no desenvolvimento Foi boa a resposta da inteligência artificial no judiciário. Obrigado, Excelência. Sem mais. Embargador Amilcar, nesse quesito aí, se Vossa Excelência fala da Microsoft, eu
soube que a Microsoft tem interesse, ela já tem contrato com o tribunal, ela faz contrato de forma indireta. Tem uma empresa aqui que representa ela para esses contratos institucionais. Eu pedi para ter um contato com essa empresa, porque a nossa TI está trabalhando nisto e, se for possível uma parceria, a gente pode avançar com maior velocidade e talvez maior capacidade tecnológica para desenvolver essas ferramentas. Se houver, quando agendarmos essa reunião, eu vou convidar a Vossa Excelência para participar. Ok. Vossa Excelência faz parte daquele comitê de inovações, então acho que Estou à seria disposição. interessante. E só para falar aqui na assinatura do pacote do Teams, nós tivemos também alguns créditos do uso do Copilot, que é o programa de TI da Microsoft. Mas ela tá, eu acho que a intenção dela é participar com a parceria mais próxima ao judiciário, porque essas questões de inteligência artificial generativa, parece que a intenção do CNJ é que sejam inteligências artificiais internas do Poder Judiciário. É bem interessante o resultado da reunião, e inclusive estão cogitando, a Microsoft está cogitando inclusive a visita de alguns representantes do Judiciário para que conheça a própria sede dela no que se diz respeito a essa área de TI. Porque realmente a possibilidade do desenvolvimento dessa TI no judiciário brasileiro, ela pode até gerar repercussões para o judiciário internacional. Porque nós somos o segundo país do mundo com o maior número de processos. Só perdemos para a Índia, que tem uma população que é quase 4 vezes maior que a nossa. Certo. Desembargador Dilermando, alguma proposição? Não tem, excelência. Estão me ouvindo bem? Estamos. Não tem, excelência. Obrigado. Ok, obrigado, desembargador. Desembargador Guedes. Sem proposição, excelência. Desembargador Cornélio. Não tenho proposição. Desembargadora Lourdes. Sem proposição. Desembargadora Berenice. Não tenho, excelência. Desembargador Ricardo. Sem proposição. Desembargadora Sandra. Sem proposição, excelência. Desembargador Luiz Alberto. Sem proposição, excelência. Concluídos nossos trabalhos, agradecemos a todos e declaramos encerrada a sessão de hoje.